Olá, meu nome é Maria Lainara, sou acadêmica do quinto período do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Maranhão, Núcleo de Tecnologias para a Educação, o EMANET. Irei fazer a apresentação do meu plano de aula dentro da disciplina de letramento e alfabetização. Trago primeiramente a identificação do plano, que traz como escola Creche Municipal Cantinho do Saber, um nome fictício. O segmento é Educação Infantil. Os campos de experiência a serem trabalhados são espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, e o eu, o outro e o nós. O tema é a contagem e registro a partir de coleções. A unidade temática são os números e a duração da nossa aula é de uma aula, duração do nosso plano, e a turma é o infantil 3 anos, professora Maria Lainara de Paula Veríssimo. Os objetivos de ensino. Eu trago dois, que o primeiro é realizar contagens, reconhecer algarismo, juntar e acrescentar quantidades. E o segundo, que é brincar de faz de conta, junto com outras crianças, compartilhando brinquedos e a representação de atividades sociais. O terceiro item do nosso plano é as habilidades da BNCC, em que duas habilidades se encontram dentro do campo ET e uma única habilidade dentro do campo EO. A primeira habilidade é contar oralmente objetos, pessoas, livros, em contextos diversos. A segunda habilidade, registrar com números a quantidade de crianças, meninos, meninas, presentes, ausentes, a quantidade de objetos da mesma natureza, bonecas, bolas, livros e outros. E a terceira habilidade é compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. O conteúdo programático do nosso plano é a contagem e comparação de objetos e a identificação e registro dos números. A metodologia de ensino do nosso plano é dividida em 4 partes. A primeira parte é intitulada Brincar e Explorar os Objetos da Caixa, levando em consideração que é o infantil 3 anos, em que a maioria das atividades devem ser desenvolvidas com brincadeiras ou jogos. De primeiro, essas crianças irão brincar usando a imaginação, e ao mesmo tempo em que elas brincam, elas vão explorar os objetos que estão dentro de uma caixa confeccionada pela professora e levada até a sala. A segunda parte da nossa metodologia são a separação desses brinquedos, em que, de acordo com a percepção de cada uma dessas crianças, elas vão separar os objetos por características. Pode ser pelos que mais brilham, pelos mais lisos, pelos mais espelhados, pelos ásperos, pelos que são maiores, menores, entre outras características, em que essas crianças elas vão pegar esses brinquedos, em que eles terão brinquedos repetidos, mas em poucas quantidades, porque vai estar de acordo com os conhecimentos dessas crianças. Elas ainda não conhecem grandes números, elas conhecem apenas poucos números, então serão em pequenas quantidades. E aí elas vão separar esses brinquedos. Caso uma ou duas crianças elas prefiram ou gostem de um mesmo brinquedo, elas podem trabalhar juntas e assim elas vão trabalhar em equipe. Então essas crianças elas vão separar esses brinquedos
de acordo com a percepção delas. A terceira parte é a quantidade de objetos, em que essas crianças, depois de terem separado os objetos, cada uma estarem segurando os seus objetos, elas serão questionadas sobre quantos objetos elas separaram. E aí, de uma por uma, porque essas crianças ainda não têm um controle ainda sobre elas, um grande controle sobre elas ainda não sabem trabalhar diretamente em grupos grandes, então de forma individual, o professor vai conversar com essas crianças, perguntando a quantidade de objetos que elas selecionaram. E a quarta parte da metodologia é o armazenamento e a identificação. Depois em que elas fizerem a contagem dos objetos, elas irão colocar esses objetos em sacos plásticos e depois elas vão fazer a identificação desses objetos, que por meio de um cartaz que vai estar exposto na sala de aula, as crianças irão registrar a quantidade de objetos em que elas têm dentro do saquinho delas num papel. E aí elas vão olhar esse cartaz e vão tentar registrar esse número da quantidade de brinquedos que elas têm. E aí o professor vai auxiliar essas crianças, mas ele vai deixar elas fazerem, registrarem da forma que elas conseguem, mesmo que não saia perfeito. Os recursos didáticos, eu trago uma caixa para a coleta para a coleta dos objetos, em que vai dentro dessa caixa é onde vai estar todos os objetos que as crianças irão explorar. Objetos como figuras, tampas, pedras, brinquedos, bonecas, bolas, uma diversidade de objetos, mas em pouca quantidade, objetos em que estejam disponíveis. Saquinhos plásticos transparentes, um para cada criança. Cartazes com os números, que serão por meio desses cartazes em que as crianças vão espelhar-se e tentar reproduzir os números no papel que irá identificar os saquinhos plásticos de cada um. Folhas sulfite e lápis. A nossa avaliação será uma avaliação formativa, sem a necessidade de atribuição de nota, e contínua, que será através da observação diária, do desempenho dessas crianças, na participação delas, se elas não deram muito trabalho para querer participar das atividades, se elas participaram ou não, e no relacionamento dessas crianças com os colegas e com a professora. Essas são as nossas referências e é isso, e o meu muito obrigada.